Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, temos em mãos um material, assim, bastante instigante, né? E desafiador. São trechos de uma palestra que propõe uma visão radicalmente diferente de uma narrativa, bom, fundamental para muitos. A história de Moisés, a saída dos hebreus do Egito e a figura central conhecida como Javé. Nossa fonte é uma palestra de Jean Val Elan, conhecida por buscar preencher o que considera lacunas históricas e oferecer reinterpretações de eventos bíblicos. A nossa missão aqui hoje é descompactar essas ideias, sabe? Entender a linha de raciocínio apresentada, por mais fora do comum que possa parecer, e identificar os pontos cruciais dessa perspectiva alternativa. É importante frisar, não estamos aqui para validar ou refutar, tá? Mas sim para compreender a narrativa que a fonte nos traz. Confesso que a curiosidade é grande para ver como figuras e eventos tão consolidados são revisitados aqui. Preparados? Então vamos lá, vamos mergulhar nessa análise. Logo de cara, a fonte lança uma afirmação forte. Diz que, apesar de toda a literatura bíblica, filmes, estudos teológicos, seja no judaísmo, cristianismo ou islamismo, ninguém teria compreendido a fundo o que realmente aconteceu no Êxodo. E principalmente por quê? A palestra chega a usar uma metáfora ousada, comparando as ações do protagonista dessa história, Javé, às de um motorista bêbado, sugerindo uma condução dos eventos um tanto caótica, talvez até estúpida, na visão da fonte. É uma colocação de impacto, com certeza. A perspectiva apresentada no material é que a gente tem o registro dos fatos, né? A descrição dos eventos, mas falta a chave para entender as motivações reais, o contexto por trás das cortinas. A fonte sugere que houve uma manipulação deliberada por parte dessa entidade, Javé, e que as verdadeiras razões para o êxodo seriam muito distintas daquelas que costumamos ouvir, ligadas a desígnios complexos e, segundo a palestra, não necessariamente voltados para o bem-estar humano. Inclusive, menciona-se como esses eventos carregados de trauma poderiam gerar loops mentais, sabe? E padrões kármicos que reverberam por gerações, afetando até quem não tem memória consciente do ocorrido, mas cujas emoções associadas permanecem ativas. Então a alegação central aqui, segundo essa fonte, é que a história que conhecemos seria só a ponta do iceberg, escondendo motivações e um jogo de interesses bem mais complexos e talvez sombrios por baixo. Exatamente essa a proposta da fonte. Para começar a desvendar isso, a palestra nos convida a uma viagem no tempo, bem radical. Para entender Moisés segundo essa visão, precisaríamos recuar cerca de 500 milhões de anos para captar os tais desígnios de Javé. E aqui a coisa fica realmente interessante. A fonte apresenta Javé não como Deus absoluto, criador onipotente, mas como uma entidade específica, como origem e objetivos particulares. Uma entidade específica, não o Deus. Isso muda completamente a perspectiva, né? Como a fonte desenvolve essa ideia. Sim, essa distinção é crucial na argumentação da fonte. Introduz-se uma cosmologia própria, a existência de dois universos paralelos, um de matéria, o nosso, e outro de antimatéria, de plasma. A vida, segundo essa narrativa, teria surgido primeiro nesse universo de antimatéria, de onde Javé proviria. O interesse dele no nosso universo material seria, de acordo com a palestra, interferir e direcionar a evolução biológica, para gerar seres com cérebros cada vez mais sofisticados. A fonte até aponta a explosão cambriana, aquele evento de uns 540 milhões de anos atrás, quando surgiram subitamente muitos organismos multicelulares complexos, como um dos primeiros passos nesse suposto plano de Javé. Entendi. Então, nessa visão, Javé seria tipo um interventor cósmico, vindo de outra dimensão, com um plano de longo prazo focado na evolução cerebral aqui na Terra. E como a evolução humana entra nisso? A fonte diz que ele simplesmente guiou tudo. Bom, a fonte descreve a sequência evolutiva que conhecemos peixes, répteis, mamíferos, primatas, até chegar aos humanos, como um processo que foi, sim, intencionalmente cutucado, sabe?
influenciado por seres desse universo vizinho ligados a Javé. Mas e isso é fascinante na narrativa, nem tudo teria ocorrido exatamente como planejado por ele. O surgimento dos mamíferos, por exemplo, com o desenvolvimento do sistema límbico no cérebro, trouxe à tona emoções complexas como o cuidado parental, a empatia, o afeto, características que a fonte apresenta como inusitadas e não totalmente previstas nos esquemas originais de Javé. Emoções como um fator inesperado, curioso, né? A fonte fala mais sobre esses seres envolvidos? Mencionou seres do universo vizinho? Sim, e diferenciar esses seres é fundamental para acompanhar a linha de raciocínio da fonte. Ela descreve basicamente 3 categorias principais interagindo na Terra. Primeiro, os demo, que seriam esses seres originais do universo de antimatéria, feitos de plasma. Segundo, os biodem, que a fonte descreve como híbridos, resultado de alguma forma de interação entre os demo e a biologia terrestre. Não seriam totalmente humanos como nós. Akhenaton, o faraó egípcio, é citado na palestra como um exemplo de biodem. Espera aí. Biodem. Meio humano, meio... O que exatamente, segundo a fonte? E como o Akhenaton se encaixa nisso? Olha, a fonte não detalha a fórmula exata da hibridização, mas sugere uma constituição diferente. Talvez uma mistura de genética terrestre com elementos ou influências desses seres de plasma. Akhenaton é apontado como tal, por suas características físicas atípicas retratadas na arte egípcia, né? E por sua tentativa de impor um monoteísmo abrupto que a fonte interpreta como uma missão ligada a Javé. E a terceira categoria somos nós, os humanos. A palestra ainda menciona miscigenações muito antigas ocorridas em locais lendários como Hiperbórea e a coexistência desses diferentes tipos de seres ao longo da história, inclusive na época de Moisés. Entender essa diversidade de atores no palco terrestre é vital, segundo a fonte, para decifrar as alianças, os conflitos e até a presença de outros seres mencionados em mitos, como os Anunnaki, que a fonte associa aos Nefilim bíblicos, os gigantes ou aqueles que vieram do céu, que Javé também teria tentado controlar ou educar aqui na Terra. Ok, então temos um cenário bem mais povoado do que o habitual. Seres de plasma de outro universo, híbridos biodem como Akhenaton, humanos como nós e ainda os Anunnaki ou Nefilim, todos interagindo. Parece que os planos de Javé, segundo essa fonte, não foram exatamente um passeio no parque, né? Mesmo com todo esse poder cósmico alegado. Longe disso. A palestra enfatiza que os planos de Javé foram repetidamente frustrados ou desviados. A rebelião de Lúcifer, por exemplo, é citada como um grande evento cósmico que teria bagunçado os projetos dele para a Terra. A própria natureza humana, com sua capacidade de raciocínio independente e, digamos, uma certa tendência à desobediência, simbolizada na história de Adão e Eva, que a fonte interpreta de forma bem peculiar, né? Como Eva utilizando substâncias psicoativas, xamânicas, para expandir a consciência e escapar do controle. Também é vista como um desvio do plano original. Isso levanta uma questão interessante sobre a natureza desse Javé descrito na fonte. Se ele vem de um universo supostamente mais avançado e tem esses planos grandiosos, como a fonte explica essas falhas e a necessidade constante de adaptação? Essa é uma observação pertinente. A narrativa da fonte não pinta Javé como onipotente ou infalível, pelo contrário. Descreve-o como uma entidade poderosa, sim, mas que enfrenta desafios, concorrência de outros seres e forças cósmicas e reveses, precisando constantemente recalcular a rota. Um ponto crucial nesse sentido, de acordo com a palestra, foi a concentração de poder no Egito Antigo. Após grandes cataclismos que teriam ocorrido na Terra milênios antes, o Egito teria se tornado um refúgio e um centro onde diferentes grupos, tanto ETs biológicos quanto entidades extrafísicas como Javé, convergiram. Javé então teria decidido que dominar a Terra passava por dominar o Egito. A primeira tentativa, segundo a fonte, foi através do biodemonírio Akhenaton. Ah, o Akhenaton de novo. Sim, mas essa tentativa fracassou. Foi somente após esse fracasso que ele teria recorrido à opção humana, usar Moisés e o povo hebreu para os seus fins. Entendi a sequência. A falha com Akhenaton leva ao plano B, focado nos humanos.
Essa ideia de Javé se adaptando e mudando de estratégia é central. Como a fonte aplica isso especificamente à história do Êxodo, que parece tão decisiva? Bom, a perspectiva apresentada é que o Êxodo foi um palco central para mais uma dessas adaptações e manipulações de Javé. A fonte sugere que até mesmo a ida dos hebreus para o Egito, séculos antes, com a história de José sendo vendido pelos irmãos e ascendendo ao poder, já faria parte de uma engenharia social orquestrada por Javé para posicionar esse grupo específico no lugar certo na hora certa. Puxa, até a história de José seria parte do plano? E a famosa jornada de 40 anos pelo deserto? Sempre aprendemos que foi um castigo pela falta de fé, mas imagino que a fonte tenha outra interpretação. Com certeza! A palestra argumenta que os 40 anos no deserto serviram a propósitos bem mais calculados e sinistros do ponto de vista dos desígnios de Javé. Pelo menos 3 motivos ocultos são apontados. Primeiro, ganhar tempo. Tempo para quê? Para que a poeira radioativa resultante de supostas explosões atômicas, que teriam sido causadas por grupos Anunnaki na região do Vale de Sidim, onde ficavam Sodoma e Gomorra, uns 700 anos antes do Êxodo, diminuísse a níveis mais seguros. A fonte alega que essa região era perigosa radioativamente. Explosões atômicas Anunnaki. Uau! Isso adiciona outra camada de complexidade. Qual o segundo motivo? O segundo motivo seria realizar uma espécie de limpeza étnica. A fonte alega que Javé usou Moisés e os guerreiros hebreus para exterminar sistematicamente povos nômades que viviam no deserto. A justificativa, segundo essa visão, é que esses povos seriam descendentes de uniões consideradas indesejadas ou ilegais entre Anunnaki rebeldes, um grupo chamado Igigi, e mulheres humanas. Então Javé queria eliminar essa linhagem. Exatamente. Uma limpeza étnica no deserto. É uma acusação pesadíssima, né? Sem dúvida. E o terceiro motivo? 12 tribos hebreias até o Monte Sinai. A fonte descreve o Sinai como um local estrategicamente importante para Javé, onde ele teria estabelecido uma espécie de portal de comunicação ou interface tecnológica. Era ali que ele precisava se manifestar de forma impactante, com demonstrações de poder, fogo e trovões, para impressionar os hebreus, consolidar sua autoridade sobre eles e entregar as tábuas da lei, selando o pacto. Quer dizer, 40 anos não apenas como punição, mas como uma agenda calculada com múltiplos objetivos. Esperar a radiação baixar, eliminar povos considerados impuros e preparar o terreno para uma demonstração de força no Sinai. É uma reinterpretação francamente bem brutal, segundo essa fonte. E como fica a figura de Moisés em tudo isso? Ele era um participante consciente ou só uma peça no tabuleiro? Olha, a fonte retrata Moisés de uma forma bastante complexa e trágica. Por um lado, ele é apresentado como um instrumento fundamental nos planos de Javé. Cresceu na corte egípcia, teve acesso à educação da elite, o episódio em que ele mata um feitor egípcio. A fonte sugere que Javé pode ter intervido para garantir a morte do feitor, forçando Moisés a fugir para o exílio em Midian, convenientemente perto de Sinai. Lá ele se casa, vive como pastor e eventualmente recebe o famoso chamado na sarça ardente. Ele cumpre as ordens, lidera o povo, realiza os massacres no deserto sob comando divino. Mas você disse trágica. Há um outro lado na visão da fonte? Sim. A palestra também o mostra como alguém que sofreu imensamente, com o peso dessas ações, que carregou um fardo pesado. Mencionas que ele chegou a questionar e confrontar Javé em determinados momentos, mostrando sinais de resistência ao conflito interno. E como sabemos da própria Bíblia, ele foi proibido por Javé de entrar na Terra Prometida, morrendo antes. A fonte interpreta isso como parte da manipulação e talvez até de um descarte final. Mas a palestra vai ainda mais longe, com uma ideia realmente chocante. O que seria? A fonte alega que o espírito de Moisés teria reencarnado posteriormente como Maomé, o profeta do Islã, e que as dificuldades de Maomé, inclusive uma possível gagueira,
seria um reflexo kármico, um fardo trazido da vida como Moisés, marcada por essa relação tumultuada e pelas ordens terríveis que cumpriu sob a influência de Javé. E como se não bastasse, a fonte ainda afirma que o faraó do Êxodo, que geralmente é identificado como Merneptah, Sim. seria a reencarnação do próprio José do Egito, aquele que Javé havia elevado séculos antes. Nossa. Isso adicionaria uma camada de ironia cruel. Javé, através de Moisés, estaria humilhando e derrotando o mesmo espírito que ele havia favorecido no passado. Nossa, a ideia da reencarnação conectando Moisés a Maomé e o faraó a José é um nível de reinterpretação de personagens históricos e religiosos que é, no mínimo, inesperado. E bastante radical. Requer uma suspensão grande das narrativas tradicionais, né? Sem dúvida. É uma teia complexa de relações e motivações que a fonte tece, muito distante das interpretações usuais. Então, juntando todas essas peças que a fonte apresenta, qual é o retrato final de Javé que emerge? E quais seriam as implicações mais amplas dessa visão? A imagem que a fonte constrói é a de uma entidade poderosa, vinda de outro universo, mas longe de ser perfeita ou benevolente. É descrito como manipulador, estratégico, às vezes vingativo, e constantemente tendo que improvisar quando seus planos falham. Seus objetivos seriam muito específicos e autocentrados. Um deles, mencionado na palestra, seria recuperar informações secretas sobre a estrutura do universo, metaforicamente chamadas de flechas de Moros, que teriam se perdido ou sido escondidas aqui na Terra. O sofrimento humano, nessa perspectiva, seria secundário ou até irrelevante para seus desígnios. E de forma contundente, a fonte liga diretamente essas antigas manipulações e pactos de Javé aos conflitos geopolíticos e religiosos que persistem até hoje, citando explicitamente a situação atual em Gaza como um eco desses desígnios milenares. As flechas de Moros. Então haveria um conhecimento cósmico perdido que ele estaria buscando. Interessante. E essa conexão com conflitos atuais é bem direta, bem forte. A fonte vai além sobre o legado dessa suposta influência. Sim, a palestra argumenta que as grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, seriam, em grande parte, fruto dessas maquinações, pactos e programações estabelecidas por Javé com diferentes povos escolhidos ao longo do tempo. Não só os hebreus, mas também os arianos, onde Javé seria conhecido como Brahma no hinduísmo, e os árabes. Isso teria gerado o que a fonte chama de um vício devocional na humanidade, uma espécie de programação inserida no DNA espiritual e gerenciada remotamente por entidades chamadas anjos clones, através de um sistema comparado a um Big Data cósmico, mantendo os humanos presos a esses padrões de crença e comportamento. Vício devocional, anjos clones, Big Data cósmico, são conceitos bem específicos dessa fonte, realmente. E ela oferece alguma alternativa a isso? Alguma saída? A fonte contrasta essa condição programada com o que considera o potencial único dos seres humanos, a capacidade genuína de escolha entre o bem e o mal, a liberdade de consciência. Algo que esses outros seres, Demo, Bio, Dem e até o próprio Javé, segundo a fonte, não possuiriam da mesma forma. Nós teríamos a chave para romper esse ciclo. E, como uma nota final quase de ficção científica, a palestra menciona que essa entidade Javé teria sofrido um colapso energético, ou perdido sua capacidade de influência direta sobre a Terra muito recentemente, em 2021. Uau! Realmente é muita informação e são ideias que, assim, sacodem bastante as estruturas que temos sobre essas histórias. Recapitulando rapidamente, a fonte que analisamos hoje nos apresentou uma reinterpretação radical da história bíblica. Nela, Javé não é o Deus Supremo, mas uma entidade cósmica específica com uma agenda própria, planos complexos que muitas vezes deram errado, e que usou figuras como Moisés e eventos como o Êxodo para seus próprios fins. As consequências dessas ações, segundo a palestra, se estenderiam por milênios, moldando religiões, culturas e até conflitos contemporâneos. Exato. É uma narrativa alternativa completa, com sua própria cosmologia, seus próprios atores e motivações. E, para deixar uma provocação final,
Baseada diretamente no material que exploramos, a palestra conclui com uma reflexão interessante. Afirma que Javé se via como a solução, a panaceia, para os problemas cósmicos que ele mesmo enfrentava ou ajudou a criar. Mas que, no fim das contas, ele falhou. A verdadeira solução, a alquimia capaz de curar o que a fonte descreve como uma doença cósmica de desequilíbrio e manipulação, não residiria em intervenções externas ou em figuras divinas. Residiria, segundo essa visão, na capacidade intrinsecamente humana de autogestão, de buscar o equilíbrio interior, a dignidade filosófica e agir por amor genuíno. A fonte sugere que somente os humanos, ao despertarem para essa capacidade, poderiam oferecer a cura que o próprio cosmos necessita. Fica então a pergunta ecoando, né? A partir dessa perspectiva tão particular que a fonte nos trouxe, o que significaria para cada pessoa começar a explorar e talvez reivindicar esse potencial interior de equilíbrio e ação consciente nesse cenário cósmico tão intrincado e desafiador descrito aqui? Uma reflexão para levar conosco.